Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje abordaremos uma das perguntas mais profundas, universais e inevitáveis da experiência humana. O que acontece logo após a morte? Para onde vai a alma? Existe consciência? Existe descanso? Existe juízo imediato? A Escritura responde a essas questões com sobriedade, clareza e esperança cristã. E é isso que buscaremos apresentar com fidelidade bíblica e cuidado pastoral. Daniel, esse tema toca o coração de todos. Mesmo cristãos firmes que confiam nas promessas do Evangelho, por vezes se perguntam o que acontece no exato momento em que a vida termina. Há muitas ideias populares: sono da alma, purgatório, reencarnação, inconsciência total. Mas a pergunta essencial é: o que a Bíblia realmente ensina? A Escritura ensina que a morte não é o fim da existência pessoal. Ela marca a separação entre corpo e alma, mas não a extinção da consciência. A teologia reformada denomina o período entre a morte física e a ressurreição final como estado intermediário. Nesse estado, a alma permanece viva, consciente e pessoal, aguardando a consumação final de todas as coisas. Então, logo após a morte, a alma não entra em um vazio, nem em um estado de suspensão. Ela entra imediatamente em uma condição definida diante de Deus. E isso vale tanto para os que estão em Cristo, quanto para os que morrem sem Ele. Exatamente. Comecemos pelo destino daqueles que morrem em Cristo. O apóstolo Paulo afirma em Filipenses capítulo 1 que morrer é partir e estar com Cristo, o que ele chama de algo incomparavelmente melhor. Observe que Paulo não fala em inconsciência ou espera indefinida, ele fala em comunhão imediata com Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo reforça essa verdade ao dizer que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Isso elimina qualquer ideia de sono da alma. A presença do Senhor pressupõe consciência, relação e alegria. E talvez a palavra mais clara venha do próprio Cristo, quando diz ao ladrão arrependido: "Hoje estarás comigo no paraíso". Essa promessa é decisiva, não é uma promessa distante, mas imediata. No mesmo dia da morte, a alma daquele homem entrou em comunhão consciente com Cristo. Isso nos leva a uma conclusão pastoral muito importante. O cristão que morre não fica vagando, nem esperando o julgamento em angústia. Ele entra no descanso da presença de Deus. A Confissão de Fé de Westminster afirma que as almas dos justos, sendo aperfeiçoadas em santidade, são recebidas imediatamente na glória. Exatamente. Mas alguém pode perguntar, como é essa existência sem o corpo? A Bíblia não descreve todos os detalhes, mas afirma claramente que há consciência, identidade e comunhão. Em Apocalipse, capítulo 6, vemos almas conscientes clamando diante do trono. Em Hebreus, capítulo 12, lemos sobre os espíritos dos justos aperfeiçoados. Nada disso sugere inconsciência. Isso também corrige um erro bastante difundido, o chamado sono da alma. Quando a Escritura usa a linguagem de dormir, ela se refere ao corpo, como metáfora da morte física. A alma permanece desperta. Jesus mesmo disse que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Agora precisamos tratar com reverência e seriedade do destino daqueles que morrem fora de Cristo. A Bíblia também fala disso com clareza, embora seja um tema difícil. Em Lucas capítulo 16, Jesus descreve o rico e Lázaro após a morte. Ambos estão conscientes, ambos se lembram da vida passada, ambos percebem sua condição. Um está em consolação, o outro em tormento. Esse texto mostra que o estado intermediário não é neutro. Ele já antecipa o destino final, embora não o substitua. Não é ainda o juízo final, mas já é um estado de bênção ou de separação consciente de Deus. Isso elimina também a doutrina do purgatório. A Escritura nunca ensina um lugar intermediário de purificação após a morte. Hebreus capítulo 9 afirma com clareza: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A decisão quanto ao destino eterno ocorre nesta vida. Portanto, a morte sela o estado espiritual da pessoa. Após a morte, não há nova oportunidade de arrependimento, nem progresso espiritual. O estado intermediário é fixo, aguardando a ressurreição final.
E aqui é importante distinguir corretamente os estágios da esperança cristã. Primeiro, a morte física. Segundo, o estado intermediário da alma. Terceiro, a ressurreição final do corpo. Muitos erros surgem quando esses estágios são confundidos ou misturados. A esperança cristã não termina no céu como estado intermediário. O ápice da esperança é a ressurreição do corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo afirma que, assim como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Receberemos corpos glorificados, incorruptíveis e plenamente restaurados. Isso significa que o plano de Deus não é salvar apenas almas, mas redimir o ser humano por completo. O estado intermediário é glorioso para o cristão, mas ainda é provisório. A consumação virá com a ressurreição e o novo céu e a nova terra. Essa verdade traz profundo consolo pastoral. Quando um cristão perde alguém que morreu no Senhor, ele pode chorar, mas não sem esperança. Aquela pessoa está com Cristo, está consciente, está em paz, está aguardando a ressurreição. E, ao mesmo tempo, essa doutrina nos chama à urgência do Evangelho. A vida presente é o tempo de graça. É agora que ouvimos o chamado ao arrependimento. A morte não encerra a existência, mas fixa o destino. Daniel, isso muda completamente nossa forma de encarar a morte. Ela continua sendo inimiga, como Paulo diz, mas é um inimigo derrotado. Cristo passou pela morte, entrou no estado intermediário, ressuscitou e abriu o caminho da vida eterna para todos os que estão nele. Exatamente. Por isso, podemos afirmar com segurança bíblica: primeiro, após a morte, a alma permanece viva e consciente. Segundo, a alma do crente vai imediatamente para a presença de Cristo. Terceiro, a alma do incrédulo entra em separação consciente de Deus. Quarto, não há purgatório, nem sono da alma, nem segunda chance após a morte. Quinto, todos aguardam a ressurreição final e o juízo definitivo. Que essa verdade traga consolo aos enlutados, sobriedade aos que refletem sobre a vida e esperança viva aos que confiam em Cristo. A morte não é o fim da história. Em Cristo, ela é a passagem para a eternidade com Deus. Que essa esperança firme seu coração e fortaleça sua fé. Obrigada por acompanhar mais este episódio de Textos Difíceis, Verdades Claras. Que o Senhor use essa verdade para edificar sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo episódio.